deixa eu apresentar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho dele, gente, tive que fazer uma Uhum, cola, tá? Só para fazer um que legal. resumozinho assim. O professor Jair Pinheiro, ele tem uma sólida carreira profissional alicerçada em conhecimentos profundos do comportamento humano e é reconhecido pela seriedade de seu trabalho no Brasil e no Mercosul. É fundador de 3 institutos: Instituto Acrópole, com o foco em educação, o Instituto Neurosistêmicos, com foco em terapia, e o Instituto Latino-Americano, direcionado às pesquisas. O professor Jair Pinheiro tem como base o respeito à individualidade do ser humano e a sua capacidade de alcançar o extraordinário. Eu sou suspeita para falar, porque eu fui aluna do curso de pós-graduação do professor Jailson, em neuropsicopedagogia. Eu sou professora, e é uma honra poder compartilhar desse conhecimento. E assim, quando eu fiz o convite e ele aceitou, eu disse, gente, eu quero abrir para o mundo essa oportunidade, porque ele vai falar um pouco daqui a pouco, no momento em que ele participou também do festival, que a nossa querida Claudete Terezinha da Mata não pôde comparecer, e nós tivemos a honra de tê-lo lá para falar um pouco da contação de histórias e a neurociência. Mas deixa eu vou encerrar aqui para a gente não ficar, né? Eu vou chamar o professor Uhum. Jailson, o senhor está aí, pode aparecer Ó, estou aqui e aqui, falar. estou aqui. Já estou aqui ouvindo vocês falarem Sim, sobre mim, é uma honra, hein? A a honra é Claudete fez uma nossa. saudação ali espiritual muito forte, muito profunda. Eu sou honrado por isso, tá? Muito Sim. bom. E a Marcelene, que eu falo agora, de fato, eu lembrei disso hoje, hein? Ela foi minha aluna em 2 faculdades diferentes, não foi? Eu fiz Foi um curso que eu não lembro qual foi, em e depois... psicopedagogia, e depois eu fiz a Ah, neuro. foi bacana. Então, ela gosta de sofrer. Ela veio para ser minha aluna 2 vezes, tá? E aí sobreviveu e está aqui para contar a história. Que Sim. bacana. Então, me sinto muito honrado em ter sido convidado a participar do festival de contadores de história que aconteceu, e estive lá e fizemos uma conversa muito bacana, me conectei muito com muita gente boa, e aqui estamos, tá? Levando conhecimento, que é uma forma da gente se dignificar no mundo. Eu acredito muito nisso, sabe? É a forma que a gente tem de retribuir ao mundo aquilo que a gente recebeu. E eu tenho defendido que conhecimento não é para ficar dentro da gaveta e nem nos certificados e diplomas, né? Conhecimento é para a gente colocar para frente. Quanto mais a gente propaga, mais a gente aprende e parece que mais coisas novas vão chegando para a gente, né? Então, não adianta acumular no sentido de ficar preso, né? Mas sim de compartilhar sempre. Então, é uma honra estar aqui com vocês. E o desafio foi exatamente fazer uma conexão entre as neurociências, que é minha área de estudo, e a contação de história. E já começo contando história. A Marcelene fez uma provocação muito forte, eu acho que ela nem tem consciência disso. Quando eu recebi o convite para o festival que aconteceu em julho, não foi isso? Se eu não me engano, foi em julho o festival. E ela falou assim no convite, né? O senhor é um excelente contador de histórias. Então, isso foi muito marcante, né? Porque, como professor, nas aulas eu tento e busco sempre colocar o conhecimento de uma forma mais leve possível, né? Para que exatamente o aluno consiga se apropriar do que está sendo proposto ali. Então, eu consegui fazer isso lá no festival. Que bom que fui entendido, compreendido, e o objetivo aqui hoje é a mesma coisa, tá? Então, não é ficar falando dentro das neurociências, de termologias que espantam as pessoas, né? Eu acho meio estranho esse negócio, né? Você vai fazer uma palestra sobre neurociência e fala, o que sonho, aí a pessoa já se assusta, que diabo é isso? Vou embora. Não é? A fenda sináptica, aí a pessoa foge, que negócio é isso, não é para mim. Então, eu sempre busco trazer as neurociências da forma mais leve possível. Claro, quem quiser tecnicamente se conectar com ela, que aí sim vai buscar uma formação, um curso, uma pós-graduação, que aí sim, no meio lá científico, é o espaço para essas terminologias. Então, meu propósito aqui hoje é trazer, claro,
alguns conceitos das neurociências, conectando com aquilo que você faz de uma forma, vocês aqui, de uma forma tão espetacular, que é a contação de história. É espetacular. E no festival eu falei, vocês não têm noção do quanto vocês impactam, né, o cérebro de quem escuta uma história. E eu vou buscar falar um pouco sobre isso aqui hoje. Né? Temos em média 1 hora e 10, para que a gente consiga percorrer esse caminho. Tudo bem? Vamos lá, então? Eu estou vendo aqui alguns alunos meus também da pós-graduação em terapia. Olha aqui, Marcelo, Jane, Beth, tem mais alguém aqui que eu não estou vendo? Vera, olha aí que bacana. Que bom. Olha aqui, unir a terapia com a contação de história. Olha o nosso desafio aí. Que coisa boa. Então, sigamos, minha gente. Compartilhar com vocês aqui uma tela. Apareceu para vocês uma tela? Que é a tela do nosso tema, né? Eu não consigo ver aqui, vejo agora. Aparece para vocês? Dá um ok? Faz um sinal aqui? Joia, perfeito. Então, esse é o nosso desafio. Falar sobre as neurociências e a contação de histórias. Então, vamos começar a nossa jornada com uma história. Não de forma magistral, como vocês fazem, mas com uma grande reflexão que eu gosto de provocar sempre, né? É uma grande frase do nosso Caetano Veloso, que diz que de perto ninguém é normal. Né? E eu assino literalmente embaixo dessa afirmação. Do ponto de vista psíquico, não existe normalidade. Né? E do ponto de vista funcional do cérebro, também não existe normalidade como padrão. Tá? Esse conceito de normalidade, obviamente, foi criado dentro de uma tentativa de separação mesmo de classes, sabe? O que é normal? A gente começa a provocar isso. O normal é uma interpretação individual. O que é normal para mim pode não ser normal para você. O que é normal para nós aqui brasileiros não será normal para o povo da Índia, com sua cultura. Então, de perto, de fato, ninguém é normal, porque de perto começamos a conhecer melhor o outro. E ao conhecer melhor o outro, começamos a entender que ele não é aquilo que ele se demonstra ser nas suas formalidades. Né? Então, Caetano Veloso, como gênio, ele faz essa provocação que é espetacular. De perto, ninguém é normal. E o que é que isso tem a ver com contação de história, o que isso tem a ver com neurociência e também com terapia, porque temos terapeutas aqui em nossa aula. Tem a ver que o que nós fazemos enquanto contadores de histórias, enquanto terapeutas, é exatamente buscar desenvolver, através da imaginação, o que o outro de fato é. Nós conseguimos, através daquilo que nós fazemos, despertar no outro a sua essência. E, de repente, as formalidades matam a essência do ser humano. De repente, somos conduzidos a nos encaixarmos, sabe, de uma forma muito mecânica, em certos modelos e padrões de vida, que faz com que nós nos distanciamos do que realmente nós somos. Por isso que a noção do de perto, ninguém é normal, é muito profunda. Essa noção do de perto significa não só a proximidade física, mas aqui se relaciona com o contato, com o tempo. Quanto mais eu permaneço em contato com a pessoa, mais eu começo a entender quem ela é de fato. Porque eu começo a enxergar quem ela é na sua essência. Então, o tempo, através do comportamento, através dos hábitos, revela quem nós somos. E a contação de história tem uma capacidade extraordinária de revelar o que nós somos. Quando eu ouço e vejo um contador ali externalizando a sua arte, eu enxergo a sua essência. Por isso que a arte é um instrumento e uma tentativa da espécie humana de fugir de uma noção de realidade que não faz sentido. A arte trata-se, então, de um antídoto contra a burocracia, contra a mediocridade, contra os padrões que tentam nos impor. Então, vocês possuem uma função lindíssima como artistas. Lindíssimas, profundas. Contar história, minha gente,
não tem a ver apenas com entretenimento, não tem apenas a ver com humor. Contar história tem a ver com conexão psíquica, tem a ver com mostrar quem você é como ser humano e, ao mesmo tempo, enquanto você faz isso, você desperta nos outros a sua própria essência, a essência que talvez eles tenham esquecido. Como é lindo estar no meio de uma contação de história e olhar que não só as crianças estão conectadas ali, mas seus pais, seus tios, seus avós, os adultos que se conectam com sua essência infantil, que por muito, quem sabe, já tinham esquecido que possuía isso. Então, olha que magia extraordinária, né? Olha que magia extraordinária. É um encantamento muito lindo. Então, a gente vai percorrer um caminho aqui hoje para tentar entender exatamente como a contação de história desperta e desenvolve conceitos que são fundamentados na neurociência, que são importantíssimos para o desenvolvimento infantil e também para o conhecimento do adulto em relação à sua essência. É fundamental entender isso, tá? Já fui apresentado, então não precisa ficar discussando aqui. Tem uma seleção de livros que eu gosto muito e como professor não posso fugir disso, tá? Quem quiser tirar um print aí da tela para colocar no grupo de vocês, que eu considero uma referência bibliográfica básica para todo ser humano que queira conhecer mais sobre as neurociências. São esses 8 livros. São fundamentais para conhecermos eles, né? Aqui temos 2 especiais, que é o da doutora Carla Tiepo, que é brasileira, uma neurocientista brasileira. É uma viagem pelo cérebro. É interessantíssima a forma como ela aborda isso. E aqui, o meu neurocientista de referência, que é o doutor Antônio Damasio. As minhas pesquisas, as minhas aventuras, vamos dizer assim, pelas neurociências, se deve muito ao doutor Antônio Damasio. Tem uma referência nele digna como ser humano e também como pesquisador, tá? Então, para quem quer começar ou aprofundar os seus conhecimentos nas neurociências, fica aí nossas referências iniciais. O que eu vou falar aqui hoje certamente estarão aí contidos nessas referências biográficas, tá bom? Então, sigamos em frente, tá? Bom, tem uma frase minha que cabe muito a esse momento, né? Que ela diz o seguinte, que nós contamos a história da nossa vida que contaram para nós. Né? Já perceberam isso? Se eu fosse aplicar uma prova para você agora, né? Olha o professor incorporando aí. Se eu fosse aplicar uma prova para você agora e perguntasse qual a história da sua vida, talvez você nunca tenha percebido isso, mas você vai contar a história que te contaram. Você vai contar a história que seus pais contaram para você, que seus avós, seus tios contaram para você. Isso é muito profundo, porque na maioria das vidas que eu tenho contato, a gente começa a descobrir que aquela referência de história, ela não é muito real, mas ela carrega muitas imaginações, fantasias. De repente, eu possuo uma história de vida que eu não tenho consciência do que de fato aconteceu, mas que simplesmente eu me apropriei daquilo. E por que eu trouxe essa frase? Porque ela é muito pertinente para o nosso tema de hoje. Estou falando aqui com contadores e contadoras de história. E sem perceber, naturalmente, todos somos contadores de histórias. Quem é pai e mãe aqui saberá do que eu estou falando. Quando teu filho, tua filha, te faz uma pergunta sobre a sua vida, você começa a contar a história. Perceberam isso? Onde você nasceu, papai? Contação de história. Olha aí, interessante, né? Como foi que vovó conheceu o vovô? Contação de história. Começa a contar a história. E aquela criança começa a se apropriar disso como a verdade. Então, muitos de nós carregamos aqui, felizmente, histórias que condiz com a realidade de vida que nós tivemos. Mas te garanto que podemos aqui ter
referências de histórias que não condiz com a realidade. É exatamente quando uma mãe, um pai, um adulto tenta construir uma noção de realidade, isso é história, para que uma criança não sofra sob determinada situação. Em momentos delicados fazemos isso. A morte, que é algo tão fundamental de ser compreendido, mas que a maioria das pessoas fogem da compreensão dela, né? Então, ao morrer, em contato com a morte, um adulto vai tentar, de alguma forma, amenizar para aquela criança a realidade da morte. E cria ali, então, uma história. Para onde foi mamãe? Para onde foi papai? Para onde foi vovó? Isso é uma contação de história. Olha que interessante isso. Estamos usando o recurso para, de alguma forma, amenizar uma dor. Na função de vocês, a contação de história continua com a mesma força que eu agora comentei. Vocês possuem um instrumento aqui de ensino, de aprendizagem, mas também de amenizar dor, né? Amenizar dores. E isso é um instrumento muito poderoso. Não é qualquer recurso que ameniza a dor, minha gente. Vocês possuem uma capacidade extraordinária, um instrumento de amenizar dores. Ao mesmo tempo em que vocês amenizam as dores, vocês também possuem esse mesmo recurso, que é a contação de histórias, para tornar, principalmente as crianças, uma visão de mundo mais serena, uma visão de mundo mais possível, uma visão de aprendizagem mais prazerosa. Olha que coisa fabulosa, aprender através da contação de história. Então, lembre-se que nós contamos a história da nossa vida, que de repente é uma história que contaram para nós. Em média, o cérebro humano começa apenas a registrar para a consciência as memórias a partir dos 5 anos de idade. E antes disso? Antes disso, você constrói memórias que você não tem acesso com a consciência. Então, o que você sabe é o que contam para você. Olha, quando você tinha 1 aninho de idade, você era desse jeito. Quando você tinha 3 anos, você fez aquilo. Né? Quando tinha 4 anos, nos mudamos. Então, você não tem uma referência, mas tem a referência do que contaram para você. Olha como isso é forte, não? Então, sem perceber, cada um de nós aqui carrega em si uma essência de uma contação de história, que é exatamente a história da nossa vida. A primeira contação de história que nós tivemos contato é a contação da nossa própria vida. Carregamos isso de uma forma muito poderosa aqui dentro e muitas vezes sem perceber. Estamos conectados com a nossa história a partir de uma contação da história. Faz sentido para vocês isso? Sim ou não? Balança a cabeça, diz não ou diz sim. Então, sigamos. Aqui aparece uma grande referência de uma capacidade que só nós, seres humanos, possuímos. E essa capacidade vem de toda a estrutura evolutiva do nosso cérebro, que chamamos de imaginação. O que seria imaginação do ponto de vista científico, Jailson? Seria a capacidade, então, do nosso cérebro de criar a partir da combinação de ideias, de criatividade, de informações. Só nós conseguimos fazer isso. Imaginar. E para imaginar, nosso cérebro consome o triplo de energia que ele consome quando ele está numa posição de normalidade. Para vocês entenderem o poder que é necessário, o poder das estruturas cerebrais que são ativadas para começarmos a imaginar. Hoje, como adultos, fazemos isso de uma forma tranquila. Não nos damos conta de quanta capacidade cerebral é necessária para se projetar. Então, quando eu dou um comando a vocês hoje, da seguinte forma: imagine como será o seu dia de amanhã. E se você parar para imaginar,
vocês vão estar consumindo o triplo de energia. E como é que o cérebro vai fazer isso, Jailson? Primeiro, ele vai buscar as informações que ele já tem. Depois, ele vai combinar essas informações. E aí, ele projeta essas combinações. Isso é imaginação. O que significa? Quanto mais repertório um ser humano tem, repertório aqui, informações, conhecimento, mais capacidade imaginativa ele tem de lá. Quanto mais uma criança consegue imaginar, mais ela está demonstrando que possui capacidade cognitiva. E aí nós adultos, como pais, como professores, educadores, muitas vezes sabotamos o processo de imaginação da criança, acreditando que aquilo é supérfluo. Para de imaginar, para de sonhar, para de pensar besteiras, como se aquilo fosse banal, e não é. Então, uma criança que se refere a um adulto e fala o seguinte: estou me imaginando, sei lá, voando. Aí o adulto vem e reprime, né? Deixa de pensar besteira que você não é passarinho. Deixa de pensar besteira que você não voa. O que é que esse adulto está sem perceber ou percebendo, sei lá, a intenção dele, né? Enviando para essa criança: pare de usar a sua capacidade. Pare de pensar. Pare de usar as informações que você carrega aí dentro e juntar tudo isso. Sem perceber, esse adulto está dando um comando muito poderoso. Seja inútil, criança. Não pense. Então, as duas últimas palavras que aparecem aqui: ideias, criatividade. Ideias e criatividade só são possíveis a partir de combinações. E as combinações só são possíveis a partir das imaginações. E olha como processo. Um adulto que hoje tem ideias e criatividade é um adulto que teve na sua infância a capacidade e a liberdade imaginativa. E talvez ele nem se dê conta disso. Quando eu converso com as pessoas: não, minha infância foi muito sofrida, era muito pobre. Aí eu brincava sozinho, por exemplo. Isso é imaginação, criatura. Não é? Ele estava achando que imaginação era algo fabuloso, para ele ter vários brinquedos, várias pessoas. Não, aí está a imaginação. Eu imaginava teu irmão, eu imaginava ter um brinquedo, isso é imaginação. E talvez, então, a criança que tenha tantos recursos ao seu dispor não tem tempo exatamente de imaginar. E não imaginando, não exercita a sua estrutura cerebral, que vai lhe dar na vida adulta a capacidade combinatória de gerar ideias e criatividades. Será um robô adulto, né? Será um adulto sem criatividade, sem ideias, mas que sabe perfeitamente receber ordens. Olha aí como começamos a chegar nessa percepção. Então, por que eu trouxe esse conceito importante de imaginação? Porque vocês aqui, contadores e contadoras de história, possuem, através da contação de história, um mecanismo extraordinário de estímulo às redes neurais e às estruturas neurais, fazendo com que, através da história, eu ative o mecanismo cerebral da imaginação. Isso é muito poderoso. Vou dizer a vocês, não há, para nós humanos, uma palavra tão impactante quanto imagine. Em qualquer situação. Você pode estar numa plateia, você pode estar no médico, qualquer lugar. Se você escutar esse comando, imagine. Desmonta a sua estrutura neural. Cadê a Claudete, que no início estava toda enrolada do frio, não? Aí eu falei: mulher, vem para Salvador, que tem que sol. Então, imagina se eu chegasse para a Claudete e dissesse: Claudete, imagina você aqui em Salvador amanhã. Na hora, em milésimo de segundo, o cérebro dela ia projetar essa imagem. Ela em Salvador amanhã.
Isso é poderoso, minha gente. Isso é muito poderoso. Então, você está falando de uma capacidade que só a nossa espécie consegue, porque ela tem estruturas, obviamente, cerebrais muito desenvolvidas. Então, você não vai encontrar o cachorrinho que nós amamos, o gatinho, imaginando como vai ser o dia de amanhã. Eles não possuem estrutura cerebral para isso. Eles vivem agora. Nossa, como é que vai ser o fim de semana, hein, com esses donos aqui? Não pensam isso. Eles não possuem essa capacidade. Compreende? Mas nós possuímos, e a contação de história está aqui como um mecanismo espetacular de ativação e estimulação do mecanismo da imaginação. Então, nunca mais se esqueçam disso. Comando é imagine. Imagine. Não tem cérebro que resista a isso. Imagine. Tá? Inclusive, aqui já entregando uma estratégia neurocientífica de educação para nossas crianças, tá? Imaginação. Aí eu chego da escola, cadê a Marcelene? Marcelene trabalhou, inclusive, em um dos meus institutos, né? Focada em educação, ela trabalhou como contação de história, ensinando professores a contar história. Então, eu viajei muito esse país inteiro, tá? A educação pública, principalmente brasileira, com isso aqui na palma da mão. Realidades tristes, realidades que deram certo. E eu chegava em sala de aulas, né, que eu gostava sempre de ir nas escolas. Falar com o secretário é bom, mas muitas vezes é só ilusão. Eu gosto de ir na escola. A escola é da realidade. Né? Vamos lá, na escola, na sala de aula. Pois é, lá se vê a realidade. E aí tinha os professores que se lamentavam, a gente não tem isso, não tem um projetor, não tem. Eu falei, eu sei, criatura, que não tem. E você faz o quê? Não tem o que fazer. Como não tem o que fazer? Então eu chegava na sala de aula e acendia aquelas crianças, né? Imagine que agora vocês estão... Nossa, a turma inteira queria pular. Ativei ali redes neurais a partir de comandos simplórios. Não precisei de projetor. Eu não quero dizer que o projetor não é importante, mas eu quero dizer que sem ele eu também aplico a aula. Sem ele também eu consigo estimular a imaginação dessas crianças. Né? Imagine, esse é um comando que eu espero que vocês nunca mais se esqueçam, tá bom? Então, depois da imaginação e da noção de entender que só nós podemos fazer isso, rapidamente, falar com vocês o seguinte. Nós temos duas estruturas importantíssimas na composição do nosso cérebro, que é o hipocampo e as amígdalas. São duas estruturas importantíssimas conectadas com a geração de memórias. Sendo que o hipocampo ele vai ser sempre mais restrito às formações de memórias simplórias, posso dizer assim para vocês compreenderem. E memórias mais simples, memórias banais. Aquilo que você aprende, né, de forma cognitiva, vai para o hipocampo. Aquilo que você estuda e aprende, vai para o hipocampo. Aquilo que você vivencia, vai lá para o hipocampo. Né? E as amígdalas, elas possuem uma função muito potente, que além de ter a capacidade de armazenar e gerar memórias, mas elas têm uma função muito específica. As amígdalas só irão trabalhar com as memórias emocionais. As memórias de alto impacto emocional. Inclusive, cadê os nossos colegas terapeutas estão aí? Já aprenderam comigo. Nas amígdalas estão então armazenadas aquilo que nós chamamos, no campo terapêutico, de traumas. Então, as amígdalas, elas formam memórias amigdalianas, são as memórias traumáticas que estão lá. Por quê? Porque para as amígdalas, toda vez que algo acontecer com você, e este algo for lido como perigo, ela será ativada. E ela vai gravar isso como uma memória. Então, um tropeço que você já deu no lugar, doeu, quebrou o pé, memória amigdaliana. Para que você não volte lá de novo e quebre o pé novamente, né? Alguém te bateu, memória amigdaliana. Você bateu alguém, memória amigdaliana.
Alguém te traiu? Memória amigdaliana. Por que eu estou falando delas aqui? Porque vocês, contadores de histórias, ativam esses dois mecanismos todas as vezes que vocês estão diante de um público. Vocês geram nesse público, através do quê? Da imaginação, que já falamos. Vocês ativam a criação de novas memórias de hipocampo, mas também de memórias amigdalianas. E aqui tem uma grande informação científica importantíssima, né? As memórias do hipocampo, elas podem ser apagadas no sentido de que, se ela não for útil, o próprio sistema nervoso vai deletar com o tempo. Você esquece. Acabou. Isso não tem muita importância. Nossa, eu sabia fazer aquilo, agora não sei mais. Acabou. Eu estudei aquilo na quinta série, hoje não lembro mais nada. Ou seja, não foi importante para o sistema nervoso. Mas as memórias amigdalianas, elas são impossíveis de serem esquecidas. Uma vez que as tuas amígdalas foram ativadas, já era. Não tem jeito. Não tem volta. Não tem volta. É por isso que todos nós aqui carregamos memórias amigdalianas da nossa infância, memórias que nos remetem a situações de desespero, de medo, de raiva, de tristeza, mas também memórias de prazer, são emocionais também. Momento de grande alegria, você nunca vai esquecer isso na vida. Estão lá nas amígdalas. A contação de história, minha gente, tem uma capacidade extraordinária de ativar também as amígdalas com referências positivas. Aquela sensação prazerosa de se imaginar em um lugar específico que a história me levou, aquela sensação fica comigo. Eu carregarei aquela informação para o resto da minha vida. Isso não é poderoso? É muito poderoso isso. É muito poderoso. Eu costumo dizer que aquele que sabe ativar as amígdalas de uma pessoa tem na mão uma grande arma. Espero que use para o bem, não é? Espero que use para o bem. Né? Quando você olhar, por exemplo, os meios de comunicação, as mídias, elas sabem muito bem do que eu estou falando aqui e elas usam toda essa estrutura para massificar e vender produtos. A tal ponto que a pessoa sai de casa sem perceber e vai comprar um produto que ela nem precisa ter em casa, mas ela compra. E ela nem pode pagar, mas ela compra. Olha que coisa impactante, né? Isso é muito poderoso. Tudo bem até aqui? Sobre as amígdalas e hipocampo? Sigamos. Então, olha que interessante. Começamos a falar, então, já com as amígdalas e hipocampo, de memórias, porque já falamos de imaginação, e agora, o segundo grande elemento importante da contação de história, relacionado às neurociências, chama-se memórias. A contação de história tem a capacidade de gerar, criar novas memórias em nossas redes neurais. E para criar novas memórias, o que o sistema nervoso faz? Ele usa as informações que tem com aquelas novas que eu estou tendo contato agora. Exemplo bem prático. Uma criança sabe o que é um passarinho, porque ela já aprendeu isso, é a informação que ela carrega com ela, ok? Mas agora, eu contando história, eu digo o seguinte para essa mesma criança. Agora, imagine que você é um passarinho. O que é que eu estou fazendo agora? O cérebro dessa criança vai buscar a referência de passarinho e com essa memória trazida à consciência, ela agora vai se projetar nessa imagem. Olha a imaginação de novo. Então, eu consigo imaginar a partir daquilo que eu já tenho. Eu consigo imaginar a partir daquilo que eu já tenho. Referências, tá? Não sei, lembrei agora falando, não sei se vocês aqui, os terapeutas, sim, se vocês, contadores de histórias, já tiveram contato com análise e interpretação de desenhos.
porque é exatamente isso que fundamenta a análise interpretativa de desenhos, não? Porque ao olhar para um desenho, eu agora sei que aquilo tem uma conexão com o que aquela pessoa desenhou, porque ela não iria desenhar se não tivesse conexão com aquilo. Eu costumo brincar com os pacientes e com os alunos o seguinte: imagina que alguém chega e pede para você desenhar aí um planeta que ainda não existe. Você vai desenhar o quê? Teu cérebro tem curto-circuito. Como assim? Eu vou fazer o que agora? Né? Que planeta é esse? Que referência eu tenho? Então ele vai desenhar a Terra, a Lua, sei lá, o Sol. Por quê? São as referências que ele tem. Ninguém coloca no papel aquilo que não tem referência. Então, quem ainda não conhece análise e interpretação de desenho, corre, porque é extraordinário conhecer isso, tá? Muito importante. Então, as memórias, minha gente, possuem um sentido biológico, porque através delas eu consigo assimilar e reter as informações para, quando preciso, resgatá-la, mas ela também tem um conceito e um sentido filosófico muito profundo, que ela quer dizer o seguinte: isso eu já fiz, eu já pratiquei, eu já tentei de alguma forma. Falando em educação, olha a contação de história, olha a terapia como pano de fundo. Quando eu peço a uma pessoa para falar o seguinte: fale-me sobre você, fale-me sobre essa situação que você está aqui querendo tratar comigo. O que é que eu estou fazendo? Dando um comando para que ela tire as memórias dela. E ela não sabe disso, mas eu sei como terapeuta. E ela começa a falar sobre aquilo. E enquanto ela vai falando, eu vou colhendo as informações que eu preciso. Por quê? Porque o que ela está fazendo é resgatando memórias. Resgatando memórias. E vai soltando. Ela vai criando, vai inventando, imaginando, mas sempre vai sair uma informação importante ali. Captaram? Então, ter memória significa que você já se apropriou daquela informação em algum momento. Se você não tem memória sobre algo, é porque você ainda não se apropriou sobre nada daquilo. Na educação, a gente percebe na hora, pede para a criança falar alguma coisa e você sabe o que falta a ela aprender ainda. Ela não teve contato com o que deveria. É porque ela fala aquela palavra errada, porque ela ainda não teve contato como deveria para falar certo. É porque ela não sabe ainda amarrar o cadastro do sapato, porque ela não teve contato corretamente para aprender a fazer aquilo. Então, eu consigo olhar para uma criança, né? Quando eu digo eu, adulto, eu consigo olhar para uma criança e perceber que ela está em déficit de desenvolvimento cognitivo. De novo, carrego com muito orgulho minha experiência de educação, visitando escolas com isso, né? Chegava na sala de aula, eu olhava quantos alunos estavam com o cadastro amarrado corretamente. E aí você já tem um indicativo do como anda o nível cognitivo daquela turma, daquela escola, daquele município. Um detalhe, parece bobo, né? Mas saber amarrar o cadastro tem uma importância importantíssima. Importantíssima. Que revela, inclusive, o tipo de relacionamento familiar que aquela criança tem. Olha o sapato, olha a roupa. Não estamos falando aqui de roupa chique, de marca. Estamos falando do cuidado que se tem com aquela roupa. Que tipo de pai e mãe enviam uma criança daquele estado deplorável para a escola? Olha, basta observar que está tudo ali. Basta observar. Não estamos falando de riqueza e luxúria. Zelo, cuidado. Não precisa de dinheiro para fazer isso. Né? Não precisa de dinheiro para fazer isso. Tá bom? Então, as memórias, elas são instrumentos dos contadores de histórias. Entendam vocês que quando vocês estão praticando a contação, vocês estão resgatando e ativando suas memórias. Vocês, contadores e contadoras. E quando vocês fazem isso, estão ativando
memórias nos seus ouvintes. Então, uma coisa que eu acho bem importante para um contador de história pensar é o seguinte: com essa história que eu vou contar, que tipo de memórias, de imaginação eu quero provocar? Né? Que tipo de informações, que tipo de emoções, sentimentos eu quero provocar? A história é linda, mas é linda para quem? Para você apenas que está contando? Mas é esse tipo de emoção que você quer ativar nos seus ouvintes ali? É igual uma música, né? Ah, tem que colocar música na educação infantil. Aí o cidadão coloca a Xuxa lá, tá? Entende? Quem sabe coloca um funk lá, um pagodão, um paredão. É música para ele. Qual o objetivo disso? Né? Que tipo de emoções, de estímulos serão ativados naqueles que escutarem aquela música? Então, eu preciso pensar nisso antes de executar. O contador, a mesma coisa. Que tipo de emoção, que tipo de memória eu quero gerar? Será que é uma memória apenas de hipocampo? Ou será que eu quero impactar essas pessoas com a minha história para que gerar e criar memórias amigdalianas para que jamais elas esqueçam de mim? Ou não se esqueçam de mim, né? Isso é memória. Captaram? Então fica aí nossa provocação. Bom, aí chegamos a uma parte que eu considero importante falarmos aqui hoje e selecionei para isso. Nós temos uma capacidade que chamamos de capacidade de plasticidade sináptica, né? Depois de falar de imaginação, de memória, agora entendemos que o nosso cérebro tem uma capacidade de plasticidade sináptica. O que significa isso, Jailson? Significa dizer que as conexões entre os neurônios, e os neurônios são as células que sustentam toda a parte possível do nosso cérebro, né? Sem neurônios não existiria cérebro, e certamente nós não estaremos aqui. Então, os neurônios, eles precisam estabelecer conexões entre si para criar redes neurais. É assim que a gente aprende, né? Então, um exemplo, né? Você sabe contar história, isso é um saber. Você tem um conjunto de neurônios que te possibilita isso que você aprendeu. Agora você está aprendendo que é possível, com a sua história, ativar tipos de memória. Agora você está pegando esse conteúdo que você já sabe e se conectando com outros. Isso é possível através da plasticidade sináptica. Grupos de neurônios se conectam com outro grupo de neurônios. E na contação de história, vocês fazem isso de forma assim, magistral. Isso é muito profundo de saber. Vocês praticam isso, talvez sem saber, ou sem ter a consciência até hoje disso. Vocês provocam nos seus ouvintes plasticidade sináptica. Vocês estimulam que os neurônios gerem novas conexões. E isso promove o quê? Novos saberes. E ao provocar novos saberes, eu começo a possibilitar novas experiências. E aí, cada experiência que eu consigo praticar, eu reforço as experiências anteriores. E assim eu nunca mais esqueço. Quem me dera se cada professor pudesse saber disso, porque quando ele aplicasse um conteúdo na sala de aula, um didático, ele deveria finalizar cada aula sua com o comando imagine. Agora que vocês aprenderam isso, imagine vocês fazendo isso também. Eu estou promovendo plasticidade sináptica. Eu estou estimulando que este aluno que aprendeu comigo agora consiga projetar. Meus alunos que estão aqui de terapia certamente vão lembrar das aulas, né? Toda vez que eu ensino algo, eu dou um comando agora, estou entregando o jogo, né? Vocês estão aprendendo. E o comando é, agora imagine vocês quando estiverem com um cliente em consultório, em atendimento. Isso é um comando, minha gente. Porque vocês aprenderam algo comigo e agora o comando é, imagine vocês usando isso.
Aí o teu cérebro imediatamente se projeta aplicando o conteúdo que acabou de aprender comigo. E assim você não esquece. Percebe? Então, como professor, isso é lindo, impactante. Quem dera todo professor pudesse escutar isso. Finalizar sua aula com o comando imagine. Então, eu ensinei aqui agora um professor de matemática, ensinei agora a fazer porcentagem. Cara, isso é tão bonito, mas eu só fui aprender anos depois. Eu tinha raiva de matemática. Quando eu entendi o que era matemática de fato, eu comecei a me apaixonar por ela. Então, uma aula de porcentagem não vai fazer nenhum sentido para a vida de uma pessoa, de um aluno, se ele não receber o comando. Imagine agora. Imagine agora que você aprendeu a fazer porcentagem e você vai comprar um tênis amanhã. Imagine agora você na loja barganhando um desconto com o vendedor, da forma que você aprendeu comigo. Olha aí. Não preciso de recurso para fazer isso, minha gente. Apenas comandos. Comandos. Imagine. Aqui na plasticidade sináptica, deixar com vocês uma outra estratégia, que é também da educação. Tem a ver com vocês, contadores de histórias, pais, mães, educadores. Né? Quando precisar orientar uma criança, usa o comando imagine. Né? Então, ele fez algo arriscado. Imagine se. Imagine você caído no chão. Imagine você com o braço cortado agora. Imagine. Né? Isso é uma projeção fortíssima, tá? Fortíssima. Quer ver uma coisa interessante? A criança fala assim, não, eu não gostei dessa roupa, não vou usar. Comando. Imagine você vestido com essa roupa e vovó achando você lindo. Imagine você com essa roupa chegando e titia, titio achando você muito bonito. Comando. Você tira ele do lugar que ele está e ele vai para um lugar que ele ainda não tinha percebido. Tá? Tem aqui o Emerson. O Emerson. Bom, cadê você? Professor, perdoe a interrupção. Manda. Eu coloquei no chat o link da lista de presença, né? Peço que, por favor, que todos assinem, tá bom? Somente isso. Lembrei de você agora, Emerson, tá? Você estava lá no festival, não foi? Tava sim. Ah, que beleza, muito bom. Lembrei de você aqui. Obrigado, amigo. Nada, meu Lista querido. de presença, então. Vamos lá. Então, depois da plasticidade sináptica, nós temos a capacidade de executar a plasticidade cerebral. E vocês, contadores, fazem exatamente isso, que é a capacidade de remodelar a partir de experiências, né? Reformular novas conexões em virtude de fatores externos. O que significa isso, que é lindo? Uma criança que foi bem estimulada com suas plasticidades sinápticas, na vida adulta, ela vai conseguir ser um adulto muito bem resolvido. Porque ele vai aprender a se moldar no sentido de se adaptar às necessidades que o mundo está aí fora. E olha que eu vou dizer para vocês, olha a nossa geração atual. Eles não estão conseguindo se adaptar a mudanças. Tudo é difícil, tudo é mais pesado para eles. Acho que eu não consigo. Tudo é difícil. E é por isso que é melhor, então, viver dentro do quarto, porque dentro do quarto eu estou seguro, na ilusão deles, claro, né? Porque ir para o mundo lá fora, eu não sei conviver com o mundo lá fora, eu não aprendi, ninguém me ensinou. Falta plasticidade cerebral. Tira do quarto, acabou a pessoa. Tira deles o celular, acabou a pessoa. Tira deles as plataformas, mídias sociais, acabou o ser humano. Não possui capacidade de se reformular em virtude do que o mundo lhe pressiona. Não resiste. Está difícil. Percebe? E vocês, com a contação de história, conseguem estimular a plasticidade tanto sináptica quanto cerebral. Isso de uma forma lúdica e impactante. A variação, né, a cadência
de uma contação de história, ela provoca no sistema nervoso essa variação emocional, né? Então a gente começa aqui sorrindo, aconteceu alguma coisa, impacto. Aí, de repente, as coisas voltam à normalidade. Mas algo acontece de novo. O que eu estou fazendo sem perceber? Eu estou educando o cérebro que está me ouvindo e o sistema nervoso dela como um todo a se adaptar a fatores que acontecem. A se adaptar a fatores que acontecem. Por isso que é interessante estar atento, a depender da idade, né? Nosso tempo não dá para isso. A depender da idade da criança, estar atento a que tipo de história estou contando, porque, de repente, não é mais um bebezinho que eu conto uma história linear, minha gente, tá? Lembra da história para dormir? É uma história linear. Por que linear? Se ela tiver muita cadência, o sistema nervoso ativa e a criança acorda, não dorme. Então, a história linear coloca o sistema nervoso no estado, olha, de tranquilidade, apagou, dormiu. Então, essa história tem uma função nessa idade, tá? Mas a criança vai crescendo, essa história não pode mais acompanhá-la. Sabe por quê? Porque a história agora precisa ter cadência. Porque essa criança agora está inserida nesse mundo. Ela agora começa a lidar com suas emoções melhor. Então, se eu só conto para uma criança, né, até os seus 7 anos, uma história linear, estou ferrando com ela. Sem perceber, eu estou ensinando essa criança que o mundo é linear, que a vida é plana, que não há interferências, né? Que não há impactos emocionais. E ela assimila isso. E ela vai para a vida adulta esperando a vida linear. Só que, coitada, na adolescência já começa a levar porrada. Não é? Na vida adulta, então, é um espancamento. Todo mundo bate nela, de forma literal, né? É o trabalho, é o companheiro, a companheira. Ela não consegue sobreviver àquela situação. Por quê? Porque ela construiu a imagem de que a vida é linear. E vocês, contadores de história, de novo, têm a capacidade de levar isso, essas variações, essa cadência emocional, esses picos emocionais, isso é fabuloso para as crianças. Fabuloso. Ali, sentadinhas, ativa o medo, ativa a raiva, ativa a tristeza, ativa a alegria, volta para o medo. Isso é fabuloso. Isso é fabuloso. É uma montanha-russa, eu costumo dizer isso. Falar de emoções é falar de uma montanha-russa. Não existe linearidade ao se falar de emoções, tá? Isso é uma ilusão. Eu costumo até questionar as pessoas. Eu queria uma vida equilibrada. Cara, não existe, tá? Não existe essa noção de equilíbrio. Isso nos venderam errado. Olha o navio. Olha o avião. A noção que nós temos é que o navio e o avião está linear parados, né? Não, eles estão, olha, o sistema deles é cadência para construir a noção de estabilidade. Então, estabilidade não é estar parado. Estabilidade é conseguir fazer isso, vou para um lado, vou para o outro. O avião está em altíssima velocidade, o computador está ali exatamente a todo momento fazendo isso. A sensação que nós temos é que o avião está no trilho ali, né? Não, ele está exatamente assim. Exatamente assim. Só que de uma forma que ele continua o seu fluxo. Na vida, a noção de equilíbrio é equivocada que nós aprendemos. Noção de equilíbrio é a porrada está comendo, problemas estão aí no caminho, mas eu continuo o meu fluxo da vida. Tá? O fluxo da vida não para. Eu continuo seguindo. Tudo bem até aqui? Fazendo sentido para vocês? Ok, beleza, vamos lá. Então, vamos lá. Nessa segunda etapa, vou trazer para vocês alguns conceitos que a contação de história também tem a capacidade de trabalhar quando é bem conduzido. Então, são conceitos fundamentais para a estruturação social de um ser humano, principalmente quando são trabalhados a partir da infância, tá? E isso se deve por uma coisa muito importante. Opa, volta aqui.
As neurociências conseguiram quebrar paradigmas e mostrar que é possível se ensinar solidariedade, empatia, consciência, responsabilidade, comprometimento. Tudo isso são passíveis de aprendizagem. No tempo dos nossos pais, certamente, todos vocês aqui já passaram dos 20 anos, né? Então, certamente vocês ouviram do seu pai o quê? Olha, meu filho, aquilo é, sei lá, solidariedade de berço. A pessoa já nasce com aquilo. Ou então, fulano não tem mais jeito não, já nasceu assim, né? A gente não ouvia isso? Pois é, as neurociências comprovam que com a plasticidade sináptica e cerebral é possível sim se ensinar as pessoas. O que nós não temos é exatamente um processo educacional que funcione. E aí dizemos, então, que o sujeito não tem jeito. Olha que loucura, né? Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender é o conceito de autonomia emocional. Que é importantíssimo estar atento a isso. O que seria autonomia emocional, Jailson? Seria, então, habilidade em decidir a partir de si próprio, da sua individualidade, fornecendo respostas favoráveis aos estímulos recebidos. Autonomia é eu saber quem eu sou, respeitar quem eu sou e encontrar para o mundo respostas adequadas. Ou seja, o mundo vai me enviar estímulos, mas meu tipo de resposta será meu. Isso é autonomia emocional. Né? Ah, porque você me empurrou, porque eu te empurrei também. Então, sabe aquela coisa? Não. Por que você me empurrou? Ou por que você não me empurrou? Não, cara, você me empurrou, mas eu não entendi. Eu não te empurrei porque eu também não entendi porque você não empurrou. Então, assim, sempre tem uma reação através de estímulo. Né? Porque você roubou aquilo lá, porque todo mundo foi roubar junto. Eu fui roubar também. Sabe? Cadê a minha individualidade? Então, isso é autonomia emocional. Isso pode ser estimulado a partir da contação de história. Cabe a vocês entenderem como incluir isso. Recursos dentro da sua história para desenvolver isso na criança, no adulto que vai te ouvir. Que tipo de história você pode contar que estimule a autonomia emocional? Percebem isso? De repente, do formigueiro, todos começaram a roubar uma coisa. Mas Dona Formiga X decidiu não roubar. Você está ensinando a criança a individualidade. Não é porque todo mundo foi que ela vai também. Tá vendo? Olha que interessante, isso é autonomia emocional. Eu não preciso de nenhum equipamento para fazer isso, minha gente. Uso a arma mais impactante que aprendemos hoje. Imaginação. Lembra? Imaginação. Imaginação. Depois do conceito de autonomia emocional, vamos para o conceito de competência emocional. Então, primeiro, eu preciso gerar minha autonomia emocional e depois eu ser competente emocional. Então, eu criei um conceito de competência emocional direto para que ninguém esqueça nunca mais na vida, tá? Então, eu digo o seguinte: competência emocional é reconhecer suas dores, as dores que você carrega dentro de si. Deixar de transmitir suas dores aos outros. E entender que os outros também possuem suas próprias dores. Isso é competência emocional. E nas palestras eu costumo dizer isso. Eu posso dizer a vocês aqui um texto enorme para dizer o que é competência emocional. Aprende esse parágrafo que você resolve todo o problema. Esse parágrafo aqui resolve seus problemas. Reconhecer suas dores, deixar de transmitir para os outros e entender que os outros também possuem suas próprias dores. Você se torna um competente emocional. Muda e vira a chave para a sua vida. Entende? Ah, ele me feriu. Ok. A forma que ele me feriu é um pedido de socorro dele. É assim que eu enxergo o outro hoje.
E se ele está ferido, eu não vou me permitir se ferir com a mesma arma que ele está ferido. Porque eu já tenho minhas dores aqui, tá? Então, siga você com a sua, porque eu não vou entrar nessa barca. Eu não vou deixar você me arrastar para aí, cara. Ah, mas eu dei bom dia, a pessoa não respondeu. O que é que você faz? Continuo dando bom dia. Porque quem não consegue dar bom dia é ele, não sou eu. Eu vou continuar dando bom dia. Porque se eu parar de dar bom dia, ele venceu. Ele pegou a dor dele e colocou em mim. Porque agora nem ele responde bom dia e nem eu dou bom dia mais. Ferrou. Os dois ferrados, né? Mas o orgulho nos impede de enxergar isso, né? Eu que não dou mais bom dia, porque fulano nem responde mais. Pois é, fulano está ferrado. Tão ferrado que nem um bom dia ele consegue te dar. E se você parar de dar bom dia, ou dizer bom dia, você vai entrar na mesma ferração dele. Os dois no mesmo patamar. Ele te venceu, porque ele te arrastou para um estado emocional ferrado. Quem sabe, se você continuar o seu bom dia, um dia ele te responde. Aí você conseguiu, entre aspas, contaminá-lo com seu estado emocional. Percebe? Então, isso é competência emocional. Autonomia emocional, competência emocional. Então, de novo, contação de história. Como vocês podem incluir nas suas contações elementos que desenvolvam nessas crianças essas competências emocionais? De novo, o grilo deu um bom dia ao elefante. O elefante ignorou e não respondeu. Mas o grilo continuou por vários dias, por vários meses, vários anos, a saudar o elefante com seu bom dia. E você desenvolve a história a partir disso. Percebe? Simples, mas você está impactando as redes neurais dessa criança e do adulto que ele está ouvindo, você está conseguindo ensinar competência emocional de uma forma lúdica. Impactante, mas ao mesmo tempo muito leve. Compreende isso? Competência emocional, eu mesmo que inteligência emocional, beleza. A inteligência emocional vai ser a capacidade de unir todos esses conceitos que eu vou falar aqui agora. Tá? Então, o que significa? Para ser inteligente emocionalmente, eu preciso ser competente antes emocionalmente. Eu preciso ter autonomia emocional para depois ser o quê? Inteligente emocional. Então, essa pergunta foi muito boa, porque eu tenho visto que, claro, a inteligência emocional tomou e ganhou uma visibilidade interessante, mas se esquece de falar coisas que é fundamental. Então, ouço a pessoa falar assim, tem inteligência emocional, mas e o que é ter inteligência emocional? Né? Como é que eu vou ter? Eu vou ter desenvolvendo habilidades como autonomia, como competência emocional. Opa, avançou aqui como competência emocional. Captaram? Seguindo, próximo conceito, adequação emocional. Adequação emocional. Já falamos da individualidade emocional, que é a autonomia emocional. Tem gente querendo entrar na sala, não vi. Acho que Bruno está aí. Não, ele aqui não tem ninguém não para entrar, hein? Vamos lá. Então, o que é adequação emocional? Adequação emocional é a capacidade que eu tenho, então, de adequar os meus comportamentos aos diversos ambientes nos quais estou inserido. Isso é adequação emocional. Então, a autonomia emocional, competência emocional e agora adequação emocional. Adequar os meus comportamentos aos diversos ambientes nos quais estou inserido. Isso aqui é muito interessante em discutir, para que vocês desenvolvam isso também na contação de história. Então, tem gente que é assim. Vou usar um exemplo clássico, tá? Então, a pessoa, sei lá, frequenta uma igreja, independente de religião. Frequenta a igreja. Na igreja é o santo, essa pessoa, sabe? A santa, o santo. É um exemplo exímio
de ética, de bondade, sabe aquela coisa linda? Aquele padrão. Mas chega do trabalho, é uma miséria. A mesma pessoa. Persegue todo mundo, maltrata, fofoca, passa a perna em todo mundo. Em casa, maltrata os filhos, a esposa, o parceiro, a parceira. Mas na igreja volta aí e incorpora a perfeição humana. Então, o que uma pessoa dessa não tem? Ela não tem adequação emocional. Voltando agora, se ela não tem adequação emocional, ela também não tem competência emocional. E possivelmente ela também não tem autonomia emocional. Percebe que é uma escadinha? Primeiro eu tenho que ter minha autonomia, ser competente e saber aplicar autonomia e competência no mundo. Se eu não sei aplicar autonomia e competência no mundo, eu não tenho adequação emocional. Então, de novo, contadores de história, como vocês podem pegar esse conceito e levar para a sua história? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Entende? Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Faz sentido para vocês, contadores e contadoras? Terapeutas e terapeutos. Vamos em frente. Beleza. Para aqui, falar daqui a pouco. Fez sentido até aqui para vocês? Que bom. Então, olha só, vou tirar aqui o slide, conseguiu copiar? Vou ver depois uma forma da equipe a gente enviar esse PDF para vocês. E também, como combinei com as meninas, né, da associação, a gente vai subir essa live para o YouTube, tá? Que live e palestra é assim, a pessoa não tem como vir no horário, depois ela assiste. É interessante isso, né? E aí fica lá, a gente compartilha e tudo. Então, gente, vamos lá. O que é que nós fizemos aqui? Fizemos um breve percurso para entender o seguinte. A partir da contação de história, nós conseguimos estimular o sistema nervoso, estimular nossas redes neurais. A partir disso, impactamos nossas memórias. A partir da contação de história, podemos e devemos gerar no outro novas memórias do hipocampo, memórias amigdalianas, interessantes. E aí percebemos o seguinte: quando um sujeito se apropria de memórias importantes e impactantes da sua infância, ele começa a desenvolver aquilo que nós começamos a falar no final. A habilidade de se conectar com coisas diferentes. Plasticidade sináptica cerebral. E a contação de história consegue fazer isso de uma forma magistral também. E no segundo bloco, começamos a entender que é possível, através da contação de história, estimular crianças, jovens, adultos, a desenvolver esses conceitos tão fundamentais relacionados às emoções, a autonomia emocional, a competência emocional, a adequação emocional. Vocês possuem, através da contação de história, um instrumento extraordinário, fabuloso, encantador para fazer isso. E é preciso, então, que possamos usá-los de uma forma mais enfática, mais direta. Por isso que é importante aqui o festival que foi realizado, por isso que é importante esse momento que eu me dispus a aceitar o convite, que eu considero que dessa forma a gente consegue impactar mais gente. Eu, no meu consultório, eu atendo um cliente de cada vez. Quando eu realizo uma palestra como essa, já estamos em 40. Sabe lá Deus quantas pessoas vamos impactar quando essa palestra for para o YouTube. Quando vocês que estão aqui forem contar histórias, cada roda de história que vocês tiverem, vocês estarão impactando dezenas de pessoas. Percebe isso? Então, a gente não tem nem como mensurar onde isso vai chegar. A proporção é muito grande. É muito grande. Então, vocês possuem um instrumento que é a contação de história, fabuloso. Ao mesmo tempo, esse mesmo instrumento pode ser propagado de uma forma... Numa roda, você pode ter 100 pessoas ali de história. Ou de contação de história, né? 100 participantes
São 100 vidas que você, contador e contadora, impacta de uma vez só. De uma vez só. É certeiro isso é brutal. É muito poderoso ter essa consciência. Entende? Os terapeutas que estão aqui, quando atendem de forma individual também. Mas ao fazer uma palestra, ao ir numa empresa e falar para os seus colaboradores, aí na escola e falar para toda a escola, pais, alunos, professores, é impactante isso. Então, o objetivo que eu tive ao aceitar esse convite do festival e daqui da palestra é por reconhecer em vocês, contadores, essa capacidade enorme de fazer isso e, de alguma forma, até estimular, porque eu já sei que vocês são bons no que fazem. Não estou aqui para ensinar vocês a contar história. Quem sou eu, meu Deus? Mas, de repente, empurrar vocês para que possam ir à frente mesmo. Mais ainda, se alguém aqui tinha alguma dúvida que deveria propagar mais a contação de história, agora estão sendo aí empurrados a fazer isso, espero eu. Empurrados a praticar ainda mais a contação de história. Tá? Quero dizer a vocês o seguinte, conectar a contação de histórias também tem uma missão que é levar e incluir as pessoas com deficiência à terapia. Isso, para mim, foi sempre uma bandeira, e agora que estamos com o Instituto Neurosistêmico, com a estrutura que é possível fazer, vamos realizar em setembro. Eu convidei já a Claudete, convidei a Marcelene, está lá, inclusive, fazendo uma apresentação. Olha só. Posso falar, Marcelene? Já vou entregar o jogo, né? Vamos realizar, dia 8 de setembro, o congresso, cujo tema vai ser as neurociências e a inclusão de pessoas com deficiência e doenças degenerativas à terapia. Isso porque, como terapeuta, há muitos anos, tenho percebido isso. Alguns terapeutas, por falta de conhecimento, por medo, não atendem pessoas com deficiência e não atendem pessoas com doenças degenerativas. E aí, sem perceber, estão praticando a inclusão. Ou, desculpa, uma exclusão, né? Sem perceber, estão praticando a exclusão. Então, esse congresso é para discutirmos, né? Um dia inteiro para falarmos sobre inclusão, sobre deficiência, sobre doenças degenerativas e o acesso dessas pessoas à terapia. A maioria aqui são de fora, de lugares díspares, então a boa notícia é que o congresso ele vai acontecer de forma presencial em Salvador, num hotel, mas ele será totalmente também online. Então você poderá participar do congresso em qualquer lugar do mundo, tá? Eu vou pedir ao pessoal da equipe para digitar aqui o site do congresso, tá, Bruno, se estiver por aí, para que vocês possam acessar o site, conheçam o que vai ter lá, conheçam os palestrantes, a estrutura, vocês terão acesso aos congressos anteriores, e isso vai ser muito bom para todos nós, tá? Inclusive, eu ia falar, a Marcelene, eu acho que o Emerson também, não é? Estará lá no congresso, representando vocês presencialmente, que são de Salvador, e eles farão uma apresentação de contação de história para abrir o congresso. Então, vai ser um momento lindo, e espero que vocês estejam lá para acompanhando online para saudar os seus colegas. Aqui o site já está lá, congresso.neurosistêmico. Acessa, conhece o que tem, e será uma honra muito grande receber vocês lá. Minha gente, espero que tenha sido de alguma forma útil para vocês esse encontro de hoje, essa conversa, esse bate-papo que fizemos aqui. Espero que tenha deixado uma sementinha aí do que as neurociências podem abrir nesse universo que vocês tanto sabem fazer. Dizer que foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Espero que eu tenha conseguido criar aí memórias de hipocampo, mas também amigdalianas, para que nunca mais se esqueçam desse momento que nós estivemos aqui, tá? Então, meu muito obrigado, Marcelene, pelo convite, a Claudete. Cadê vocês? Conseguiu, Marcelene, aqui? Claudete, quer falar? Diga. Ah, tá sem som, Marcelene.
Claudete, quer falar alguma coisa? Sem som. Agora. Agora Som. veio. Professor, foi maravilhoso, é maravilhoso, você ativou, reativou memórias, resgatou histórias maravilhosas, né? Que presente, Que honra. presente. E, se der tudo certo, eu estarei presente no congresso. Vamos ver. Que maravilha. Que honra. Maravilha. Muito bom. Honra é Perfeito. nossa. Obrigado, Claudete. Show de bola. Gratidão, professor, também. Professor, agradeço a sua presença e agradeço a presença de todos os contadores de histórias que estão aqui presentes, que atenderam o nosso chamado. A contação de histórias nesse período pandêmico, nós, contadores de histórias, fomos acolhidos e acolhedores, cuidadores, né? Então, assim, o festival aconteceu com esse propósito de cuidar da gente, nós, contadores. E o professor Jailson, eu acho que ele faz muito bem esse papel, de nos mostrar o quanto nós somos importantes e a nossa arte, que a gente faz com tanto prazer, o que ele colocou logo no início, né? Quando se conta uma história, você automaticamente apresenta e mostra a sua essência. É algo transparente. E no momento que você faz isso, você acolhe o outro. Como o outro dissesse, obrigada por você existir. É tão bom ouvir você está me acolhendo. Eu acho que esse é o nosso papel, eu me sinto assim, todas as vezes que eu me reúno com os contadores de histórias. Então, gente, é uma honra tê-los todos aqui, todos vocês aqui, que deixaram de assistir a novela, né? E fazer alguma coisa para estar conosco. E eu tenho absoluta certeza que cada um hoje vai dormir pensando na história que vai contar, como vai contar, o que quer atingir, e põe amígdalas aí, né, professor? Bota a amígdala. Eu já estou aqui, ó. Professor, uma gratidão imensa tê-lo aqui conosco. Eu sou muito suspeita de falar, né, porque eu sou hiper fã do professor Jailson, tenho aprendido muito. Eu sou professora de educação infantil, e a minha prática é sempre voltada, professor, na sua fala. Aqueles livros que o senhor colocou ali, já vou pesquisar, já vou buscar, porque tem me ajudado, tanto na minha família, dentro da minha casa, do meu lar, quanto também na minha vida profissional. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada mesmo. Marcilene, professor, sem querer tomar mais o tempo do professor, já tomando, né? Então, eu fui, assim, dei uma passeadinha ali em alguns grupos, sabe? Porque muitos nem não vieram, né? Estar conosco, porque quando se fala em contação de histórias, parece que fecha um ambiente, né? Eu coloquei um recadinho lá, contação de histórias. Ela está na música, no teatro, na dança, lá no outro lado da rua, não é? Perfeito. Na mesa, muito bem. Quando eu me reúno com a minha família, contação de histórias está conosco o tempo todo, em todos os âmbitos do nosso caminho. Né? Perfeito. E que maravilha saber muito disso, bom. estar aqui, né? Beber dessa fonte, reforçar, fazer o reforço dos saberes. Né? Gratidão, professor. Você Eu que agradeço. me fez viajar mais um pouco ainda. Perfeito. Muito bom, gente. Obrigado. Forte abraço. Espero revê-los em breve. É uma oportunidade, tá bom?